Pessoal, como de praxe, eu vou fazer aqui aquela chamadinha rápida aqui, né? Eu já estava aqui já de olho aqui. Quem está presente até o momento aqui é Andréia, Brenda, Carlos Eduardo, Gabriela e Lawane, Maria Eduarda, Tamara, Sandara. Lembrando que depois eu verifico aqui no sistema, tá? Se alguém entrou um pouco depois aí, né? E aí eu faço a retificação aí da chamada aqui da presença ao vivo, tá? Hoje nós vamos falar de relé térmico. Eu até já deixei disponível aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, compartilhar aqui. Eu preparei o material, então, ó, do livro didático, vocês vão precisar desse item aqui, ó, o 4.4 aqui. Ele basicamente explica aqui, ó. Interessante que ele fala bastante aqui do relé de estado sólido. Até estava verificando aí com alguns colaboradores aí de empresas que eu tenho prestado serviço aí. O pessoal utiliza bastante esse de estado sólido porque ele não tem aquele barulhinho, né? Mas por um lado, né, se você não escuta ali o barulho do chaveamento, né, você pelo menos, né, pelo som ali, você não tem como detectar, tá? Então tem esse aqui de estado sólido. Note que a nomenclatura é muito parecida, tá? Muito parecida com a da bobina, né? Quanto à bobina lá, você tem aqui da bobina, né? Você tem vem lá por exemplo, tem o motor aqui, né? Tem a alimentação do motor aqui, vem das fases A, B e C. Aí a parte de potência, né? E na parte de comando, né? Depois que você tem o selo, né? Você tem o relé aqui, ó. O relé não, que na verdade mas só que ele é de acionamento das bobinas, né? Tem a mesma nomenclatura, ó. A1, A2, só que tá numa posição diferente, tá? O relé aqui, ó, além dele tá, é como se a bobina tivesse deitada aqui, né? Em algum diagrama você encontra desse jeito aqui, ó. Daí você tem o elemento aqui, ó, de chaveamento aqui. É, quando é fechado, né, termina com 1 e 2 aí, e quando é aberto, termina com 3 e 4, né? Então, geralmente o 1 é o borne superior, o 2 é o borne inferior, que aí simboliza o normal fechado aqui, né? Ele já fechado, e o 4 o borne inferior do que está aberto aqui, né? Segundo essas NBRs aqui, a 12.523 e a norma IEC, né? 606.17, dígito 7 aqui, tá? Quando nós não temos uma NBR, eu me lembro que eu até comentei com vocês como que uma NBR, ela como é que fala? Essa NBR, ela é criada, na verdade, é uma norma internacional, e essa norma internacional, ela é vendida, nós temos o I3E, né?
O I3E, tudo no que tange a elétrica, automação, dados, tudo que tem elétrons. A diferença tem os fotônicos, né, que tem eletricidade e luz, né, e as fibras, né, fibra ótica, tirando os fotônicos aí, a fibra ótica, tudo relacionado a elétrico, com exceção desses, né, tudo relacionado a elétrica e fibra ótica e fotônico, é o I3E, né, que cuida dele, né, é um órgão aí que foi concebido, né, na verdade, de vários centros acadêmicos aí, né, lá dos Estados Unidos, ele é lotado lá nos Estados Unidos, de várias universidades, viu? Não é só as universidades mais conceituadas aí, não, mas de várias universidades que aí virou material, né, as teses de, né, graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, viraram, né, padrão aí do sistema industrial aí, né? Tudo relacionado à elétrica, inclusive, né, a parte aí, de computação, a parte de controle de potência, né? Se não fosse a criação aí dos transistores, né? Os transistores, tanto ele faz comando, mas ele também, além de comandar, né? Ele atua como um, um comando mesmo, como se fosse um relé, né? A diferença é que eu aplico tensão, né? é, uma das extremidades, e essa tensão, dependendo do valor, eu consigo fazer com que o circuito feche ou com que ele abre, ou então, né, com que ele emita elétrons, né, alimentação para uma região ou para outra aqui. Então, tudo no que tange a engenharia elétrica, eletrotécnica, né, a área da eletricidade em geral, aí, é o I3E que cuida, e daí ele vende, né, vende aí para os países, e daí, por exemplo, o Brasil, né, com a ANBR aqui, né, com a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, criou aqui a ANBR, no caso essa daqui, a 12.523, que trata, né, sobre relés aqui, né? No caso aqui, eu não sei se ela é específico para estado sólido, mas, né, essa parte aqui de relé, ela né, é mais atualizada. Pessoal, eu havia esquecido aqui de comentar, passar as orientações, tá? É uma exigência não só da unidade, mas do, do presencial. Só passar elas aqui rapidinho. E aí depois a gente volta à nossa programação normal, tá? Que aí eu aproveitei para fazer a aula hoje, que tem tudo a ver com os exercícios, né? Os exercícios aí de frequência, tá? Compartilhar aqui, depois a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar aqui novamente.
Pessoal, já está disponível aqui para vocês a atividade de presença de hoje. E hoje, né, eu sei que eu já falei em outras aqui, né? Hoje ela tem, né, como se diz, um sabor especial aí, porque ela tem a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. Já falei até um pouco aí do tópico 4, né? Já dando dica aonde vocês vão encontrar, tá bom? Então, mais ou menos na metade dessa aula aqui, eu até preparei aqui alguns vídeos de demonstração aqui do relé para mostrar para vocês, tá bom? E aí discutir aqui essas duas atividades, tá bom? Então, cada atividade tem duas partes aqui, tá? E são pontos interessantes, né, importantes que vocês vão precisar para, né, pro dia a dia aí no mundo do trabalho e na indústria, tá? Só compartilhar aqui. Ó, vamos lá, pessoal. Então, seguindo aqui a nossa jornada, como são muitas aulas, né? Eu busquei compactar bastante, né, esse assunto aqui. Fora a gente vai falar só sobre de acionamentos ali, né? Elementos mecânicos ali na parte de. Eu falei o básico até então, né? A gente parou em partida por chave compensadora, tá? Então falamos de partida direta, né? Que até só relembrando aqui, fazendo né, um set mental aqui, partida direta, se for para Equatorial Goiás, né? 220, que é o monofásico, barra 380, que é a tensão de linha, né? Entre duas fases, tá? Lembrando, para você achar a tensão trifásica, você tem que pegar essa tensão de linha e multiplicar por raiz quadrada de 3 que vai dar, né, 660, mas dá 650 e alguma coisa, né, mas por 656 e alguma coisa. Mas por prática, né, nos cálculos você pode pôr 660. Então, até 5 CV eu posso dar partida direta. 5 CV para frente, aí, relembrando em aulas anteriores, eu tenho que pensar numa estratégia, né? Que estratégia é essa? A estratégia de partida, porque nós temos um grande vilão aí na indústria, que é a corrente de partida, que ela é inerente, ou seja, ela é natural desse sistema, e um dos atores aí que vão atuar na corrente de partida, né, para proteger, e não só na corrente de partida, na hora que der uma sobrecorrente, na hora que der um curto-circuito, é o relé térmico. Inclusive, o relé térmico, como vimos aí na aula passada, ele se integra no disjuntor motor, né, que é um disjuntor mais dedicado à partida de motores aí, né? Inclusive aqueles de a gente viu aí, né, as curvas lá, tinha motor que você tinha que escolher a curva D, né? Geralmente você escolhe a curva C aí, mas a curva D, né? Para motores de grande potência aí. E também, por exemplo, máquinas de solda, né? Igual a gente viu lá, tá? Então, a nossa situação fictícia aqui, né? Em uma tempestade que causou a queda de uma fase, ou seja, falta de fase, né? Vocês vão ver, eu vou aproveitar um vídeo aqui que eu peguei de um canal, se não me engano, é Elétrica Sem Limites,
que ele mostra ali rapidão como é que é como que se comporta aí o circuito, né, a partida do motor, seja ela direta, seja ela indireta, né, por estrela triângulo, que aí ele faz aquele degrau, né? Ele pega 33% no início, em vez de 100% de 8 vezes, né, a nominal, e a chave compensadora, que ela faz estágios, né? Quanto mais taps eu tenho lá no transformador, ou seja, quanto mais taps eu tenho para fazer essa, eh, esse, essa rampa aí, né? Eu vou ter porcentagens, inclusive depois eu vou bolar um exercício melhor aqui para vocês, para a gente ir fazendo os cálculos na mão, que é interessante. Às vezes até o professor erra mesmo, é, principalmente na chave compensadora, porque o primeiro, por exemplo, vamos supor lá, sei lá, 50% não, sei lá, 45%. Aí esse 45% é 45% de, por exemplo, de 8 vezes a nominal, né? Depois, quando ele está no transitório ali, né, nos 5 segundos ou 10 segundos, quando ele vai transitando entre os taps do transformador, a próxima porcentagem, por exemplo, 60%, não é mais 60% da corrente de partida. É 60% dos 45%. E assim por diante, até ele chegar no 100%. Aí, quando ele chega no 100%, na verdade, como ele já vai estar girando ali, ele vai para 100% da nominal, que é o que o circuito ele tem que ser protegido ali, né? Tem que ser projetado, né? Na verdade. Então, houve causou uma queda em uma das fases, né? Em uma fase da rede. Geralmente, a maioria, muitos motores aí da indústria são trifásicos, tá? Mas tem os motores monofásicos aí. Aí no monofásico, se for a fase que caiu, a que está energizando, aí a consequência é desligar o circuito. Mas e aí, num trifásico aí, será que essa falta de fase ela vai impactar, né? Ameaçando queimar todos os motores. Ai, que estranho. Tensão menor, geralmente no equipamento, né? Geralmente no equipamento não queima. Motores trifásicos na planta, né? Simultaneamente, uma esteira transportadora opera com excesso de carga. Ah, então não é um motor aqui, outro ali. São vários motores de uma esteira, né? Então você tem uma esteira que é uma lagarta, né? Por exemplo, pode ser esteira por rolo, né? Tem vários estilos aqui. A gente está vendo de lado aqui, né? E aí você vai ter motores estrategicamente colocados aqui, né? Para juntos eles criarem o quê? Um torque para fazer, por exemplo, com que o produto, né? Ele corra para frente aqui, né? Então, se há uma falta de fase, mesmo que, vamos supor, ou eles sejam trifásicos, né? Ou, se for monofásico e der o azar que todos estiverem ligados na mesma fase, vai parar. Mas se forem, né, monofásico e geralmente numa indústria, né? A indústria ela é majoritariamente trifásica, tá? Alguns equipamentos podem ser monofásicos, bem como motores também, tá? E às vezes, por exemplo, você tem vários monofásicos, mas sei lá, esse daqui está ligado na fase A, esse está na B, esse está na C, aí vai alternando A, B e C, tá? Isso é um meio que você pode fazer, né? Alternando os motores ali na linha ali para não sobrecarregar, tá? O problema é que se você for fazer isso para cada motor, sem considerar a potência, às vezes você vê numa linha, né? Uma linha que tem vários ligados na fase B,
mas às vezes a fase B ela não está muito carregada. Por isso que tem um monte de motor monofásico aqui na fase B, depois A C e depois vem mais um B, tá? E isso depende de um cálculo que é chamado cálculo de equilíbrio de fases aí. Então as fases elas têm que estar equilibradas, ó, já é dica para, né, para vocês solucionarem aí as partes aí das atividades aí. Deixa eu ver o que mais. Simultaneamente, uma esteira transportadora opera com excesso de carga, né? Excesso aqui de, né, carga mecânica, né? A equipe deve implementar relé térmico, né? E relés de falta de fase. O relé de falta de fase, justamente para solucionar esse problema aí, né? Dependendo, ele vai ter que fazer com que caia tudo. Opa, ó, já, já estou dando a resposta aí. E o relé térmico é, né, sobrecarga, sobrecorrente, tá? Então, ó, o objetivo, tá, pessoal? Porque por isso que a gente fica contando essas histórias e fictícias. Eu sei que vocês estão na indústria aí, eu não sei em que ponto cada um de vocês estão aí, né? Não sei se vocês entraram, né, no início ali e tal, mas assim, cada um de vocês aí tem uma história, né? Tem um nível aí dentro da empresa, tem uma história pregressa, né? Pode ser que algum de vocês já tenham já o, sei lá, o treinamento, o curso de eletricista predial, né? Então, ou alguns conhecimentos aí, né? Então fica mais fácil. Tem alguns alunos que inclusive estão na faculdade aí, não sei se é o caso aqui dessa turma aqui em especial, né? Ou seja, estão estagiando, mas estão fazendo a faculdade aí, né? Ou até o curso técnico, né? Então, o objetivo sempre é compreender o contexto aqui, né? Ou seja, como é que funciona esse relé bimetálico aqui, né? O relé térmico dentro desse contexto aqui, analisar a situação, né, o efeito destrutivo da falta de fase, né, nos motores, não só trifásico, mas motor é, é, monofásico aí, tá? A origem do problema, né, como que você vai solucionar e você aplicar, né, os contatos auxiliares corretos, né? Não sei se vocês perceberam, já dando spoiler aqui, na maioria das vezes, o contato 95 e 96. Eu até peguei dois vídeos aí de relay, pessoal, porque no segundo, né, é um vídeo rapidinho ali. No segundo, ele consegue mostrar melhor, tá? O, a frente do relé, se eu não me engano, é um relé stack, né? A frente do relé, para vocês verem, né, a atuação dele. Vamos lá. Então, problema um, né? Pode ser, né? E o que aconteceu lá, né? Sobrecarga, né? Como detectar, né, se esse motor da esteira está aquecendo lentamente por excesso de carga antes que o isolamento dos enrolamentos derritam, né? E a outra pergunta aí que não quer calar aí, ó, a falta de fase. Como detectar que a energia da rua chegou manca? Ó, isso aí ele já está dando uma dica. Basicamente desequilíbrio, tá? Como assim, professor? Já que a indústria majoritariamente ela é trifásica, né? Ou seja, ela precisa de cada uma dessas três fases, porque a indústria tem muita carga, ou seja, tem muito equipamento, e um motor, ou até né, até não, né? E um gerador também, eles têm bobinas opostas aí, tá? E representam, né, a fase A, né? Depois, isso é fisicamente, tá? Tanto físico quanto, vamos dizer assim, trigonometricamente falando. Depois de 120 graus aí, ó, você tem, sei que não está geometricamente aqui correto, né? A fase B
E sempre, tanto no motor quanto no gerador de energia, né? A diferença é que o motor ele pega energia elétrica e transforma em energia mecânica, né? E começa a girar sozinho. Já o gerador, não. Ele faz o contrário. Ele pega uma energia cinética ali, né? Uma das componentes da energia mecânica, numa hidrelétrica, por exemplo, e gera energia elétrica, gera energia potencial nos condutores, nos barramentos, para com que a energia chegue até na indústria, até na sua casa ou no comércio. E deixa eu ver, deixa eu mudar a cor aqui. E mais 120 graus depois, você tem as fases opostas aqui. Faz de conta que está oposto aqui, tá? A fase C. Tá? Então, eles estão defasados entre si, 120 graus aí, ó, que aí o total aí vai dar os 360 aí que ele gira, né? Aí o motor ele vai gerar a senoidal, né? A senoidal e você tem, por exemplo, motores, até geradores, tá? Esses são chamados os polos aqui do motor. Eu posso, inclusive, deliberadamente, ter uma matéria que a gente estuda mais lá na engenharia elétrica que fala de circuitos magnéticos. Um exemplo de circuito magnético é o indutor, né, um eletroímã. O outro exemplo é o transdutor, o que a gente conhece, o transformador, tá? Ele basicamente transforma, né, a energia elétrica, mais especificamente o potencial elétrico ali, em energia magnética, em campo, né, em densidade de campo magnético. E aí, esse campo magnético aí, ele vai, no caso, né, do motor, fazer com que a bobina gire sozinho, beleza. E eles estão interligados aqui. Eu posso deliberadamente, por exemplo, se eu quiser aumentar a polaridade lá no gerador, por exemplo, lá da concessionária, eu posso conectar, por exemplo, vamos supor que ela tem esse tamanho aqui, né, a bobina C. Aí você vai ter o enrolamento aqui. Aí o que que eu poderia fazer, né? Inclusive o gerador tem essa habilidade. Dá para você interligar, né? Aplicando lá um comando mecânico, né? Um atuador mecânico. Eu posso pegar uma outra parte aqui do polo, né? Que compõe aqui a armadura externa aqui. Eu posso interligá-las em série, tá? Daí eu vou aumentar o polo aqui do gerador e gerar mais energia. Do mesmo jeito, né? Motor, isso não é muito aplicável, não. Existem alguns motores, mas eles têm uma função, se eu dissesse aqui, vocês nem acreditariam, uma função diferente. Vocês sabiam que a concessionária de energia, às vezes, ela tem que pegar um gerador colocar ele para rodar como se fosse um motor, ou seja, ele receber a energia de um outro barramento, né? E aí ele virar em modo motor, que eles chamam, primeiro para bombear a água de volta, né, pro vertedouro ali, pro montante, né? Esse é o melhor, né? O melhor motivo. Outro, né? Inclusive eles utilizam em subestações motores gigantes para fazer o consumo de energia reativa, ou seja, de energia magnetizante. Quanto maior a linha de transmissão, ela vai acumulando capacitância, tá? Acredite, né? É fio, né? Ou seja, lembra lá, é fio. Eu tenho campo eletro, eu tenho a corrente elétrica fluindo, eu tenho campo eletromagnético que vai ser formado aqui em volta, né? E dependendo da direção aqui, né? Eu vou ter um vetor força aqui, no caso lá do motor, tá? E esse campo magnético aqui, ele vai permear toda a linha de transmissão, né? E ionizando, inclusive, ele pode, né, ocorrer um efeito aqui, né, vamos supor que aqui é a linha de transmissão e aqui é o chão, né, o solo.
ele, quanto maior a distância, ele vai provocar um efeito capacitivo. O que que é o efeito capacitivo? É eu descarregar, por exemplo, aqui que eu tenho na linha, na LT, na linha de transmissão, eu tenho o potencial elétrico, né, numa linha de 230 kV, eu tenho potencial elétrico, no chão eu não tenho potencial elétrico, é zero. Então esse campo eletromagnético, ele vai ionizando o ar aqui em volta, né? Ele vai tornando o oxigênio ali, ele vai quebrando o O2, né? E vai transformando em, ai, como é que é o nome? O O3, é o ozônio, tá? Aí por isso que dá aquele fedorzinho de fio queimado. E esse efeito ao longo da linha, quanto maior a linha, ele pode provocar um arco elétrico aqui. Ele pode provocar um descarregamento entre a linha que está, como é que eu posso dizer, saturada de campo magnético e o solo. Por isso que o pessoal eles fazem o desmatamento debaixo da linha de transmissão para fazer a limpeza para evitar isso é uma das formas de evitar esse campo eletromagnético. Então, às vezes, além de utilizar o gerador como motor para bombear água de volta para o montante da hidrelétrica, principalmente numa época aí que está com pouca chuva, né? Ou onde está chovendo, não está indo para o armazenamento da hidrelétrica, você tem esse efeito eletromagnético aí que chama efeito capacitivo, viu? Vai aumentar o potencial elétrico que é grande e daí a capacitância que vai aumentando até o ponto de poder dar arco elétrico aqui, se eu não tiver uma distância padronizada entre o chão e a linha de transmissão, tá? Aí uma estratégia é eu pegar um motor gigantesco, instalo ele em algumas subestações aí e eu boto esse motor para rodar mesmo, simplesmente para rodar. Ah, é para funcionar uma esteira, é para funcionar um batistaca, né, de uma construção? Não, é simplesmente para ele rodar e ele fazer o consumo dessa energia que está saturada, magnetizante. Ele vai descarregar essa capacitância que está na linha, né? Beleza. Dei tempo aí para vocês, né? E foi interessante aí que a gente comentou esse efeito aí, né? Então, vamos lá, ó. Eu tenho o relé térmico bimetálico. Relé térmico bimetálico, basicamente, pessoal, ele vai, né? Ele tem, ele basicamente vai ter uma lâmina, o mecânico aí, né? Vai ter uma lâmina de um material, outra lâmina de outro material aqui, e basicamente ele vai aquecendo, né? Ele obviamente vai estar em contato com um dos contatos aqui, eu vou de propósito colocar numa cor diferente aqui, ó. Então a energia está fluindo, né? Daqui do, do circuito de potência, né? Para finalizar, fechar o triângulo ali do motor, né? Ou estrela, né? Se estiver dando a partida, a corrente elétrica ela vai estar fluindo aqui. E daí o que que vai acontecer? Vai acontecer uma sobrecorrente e esse relé aqui, ele vai tender, né? Por exemplo, se o contato ele fica para essa região aqui, aí geralmente esse contato aqui laranja aqui, ó, ele vai se deformar e trazer o contato vermelho também junto com ele, já que eles estão ligados aqui, né, soldados ou mecanicamente ali. Tem relé grande aí, os antigos aí de para subestação aí, eles são um pedaço mesmo de metal ali, às vezes alguns têm até abraçadeira metálica instalada nele, ou então parafuso, ou então rebite, tá? E aí imerso em óleo, tá? Imerso em óleo porque o nível de tensão é muito alto, né? Se comparado
e de corrente também, né? Isso comparado com um motor aí, mesmo um motor de alta tensão aí, né? De alta corrente aí, tá? E às vezes ele tem que estar imerso em óleo justamente para evitar, né? O óleo vai ajudar, tá? Vai ajudar aí na extinção de arco e ele vai fazer o quê? Ele vai desarmar, né? O relé térmico ele desarma e normalmente ele vai estar na posição fechada. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Ele vai estar na posição fechada, é o 95, 96, se não me falha a memória aqui. Inclusive no relé tem os dois bornes, tanto o normal fechado quanto o normal aberto, disponível, né? Mas você usa o fechado, por quê? Porque ele só vai desarmar quando sobreaquecer, né? Tiver uma sobrecorrente, e ele vai aquecer tanto que ele vai deformar, é que ele vai desarmar. E daí você tem que esperar um tempo, tá? Você pode ir lá mecanicamente, lá no, tem um pininho verde lá no relé, você pode até tentar, tá? Armar ele novamente, imediatamente novamente, mas ele, por ele ainda estar quente, né? Ele vai ter que resfriar e aí ele pega e desarma novamente, tá? Bimetálico, né, eletromecânico, por isso na deformação, por isso que ele faz esse tec, né, esse barulhinho aí, né? Diferente do contator, né? O contator ele faz o barulho porque ele tem uma mola e ele é magnético. Na hora que eu tenho corrente elétrica, o magnetismo vai fechar ele. E na hora que eu não tenho corrente elétrica, o magnetismo vai parar de atuar. Aí o que que vai acontecer? A mola, uma mola que está interligada aqui no núcleo, ela vai gerar uma força, como ela está carregada, né? Ela gera uma força para trás e abre o contato. Isso também é importante, em se tratando de máquinas elétricas aí, por conta aí da questão aí da corrente de partida aí, né? É importante esse desarme ele ser rápido, tá? Aí para que serve, né? Proteger os enrolamentos do motor, tá? Então, basicamente, a fiação, mas não a fiação do circuito, mas a fiação do motor, tá? É ela que tem que estar isolada, né, da carcaça ali, tanto do rotor, ou se trata da bobina do estator, né, da carcaça do estator, ela tem que estar mecanicamente isolado, ou seja, em contato, mas não em contato elétrico, porque senão não vai haver torque na bobina, o motor não vai girar sozinho, tá? Ela vai estar em curto-circuito. E a resina, né, geralmente, muitos motores é uma resina e a resina vai derreter e vocês não vão conseguir, né, fazer a atuação deles, tá? Por que que é importante, né? Motores, ó, simular, você pode proteger, né? Esse que é o objetivo, fazer a simulação lá no modo manual, tá? Atuar no circuito de comando, né? Não no de força, tá? Para desligar o contator, né? Porque aí você vai atuar no circuito, né? No contator, que é o de comando, e consequentemente ele vai tirar a alimentação elétrica e aí ele vai poder, né, vai poder desarmar e proteger o circuito, né? E fala de algumas coisas importantes aqui, ó, por exemplo, aí, ó, motores operando acima da corrente nominal ó, têm sua vida útil drasticamente reduzida. Uma sobrecarga de 20% pode reduzir a vida do isolamento em 50%, né? Eu tô chutando aqui, né? Um motor aí para 10 anos só vai durar uns 5 anos e olha lá, tá? Então a faixa de ajuste, ó, de 0,1 até 100 amperes, dependendo do modelo, né? Às vezes é de 0,1 em 0,1 ali, tá? Ou às vezes em algumas faixas. A instalação ela é acoplado diretamente no contator ou no trilho, vocês vão ver aqui. As normas, a IEC, né, que eu havia mostrado antes, e eu não esqueci de comentar, tá? A NR12 aqui, né, que fala sobre máquinas e equipamentos, né, que vocês viram, se eu não me engano, olhando aqui pelo cronograma, vocês viram com a professora Thais, tá?
Olha, ó, em ambientes com temperatura acima de 40 graus, ó, como galpões industriais, né? Principalmente ali na parte da instalação ali do leito de cabos, né? Pode ser o leito de cabos no forro ali, ou até sobre o forro. Se for no forro, aquece mais, tá? Mas se for sob, né, abaixo do forro ali, instalação industrial, ela tende a ser funcional, tá? Não é para ser, tem que ser uma obra de arte bela. É lógico que a organização é uma coisa, tá? A organização, ela tem a sua beleza, mas na indústria tem funcionalidade. Muitos circuitos são instalados de sobrepor, ou seja, é por cima. A primeira vez que eu vi, né? Primeira vez que eu vi esse tipo de instalação, né? Eu peguei, olhei assim, eu falei, nossa, agora eu entendi porque que minha mãe fala que é serviço de preguiçoso, né? Minha mãe sempre, quando ela via uma coisa absurda assim, ela falava que era serviço de preguiçoso. Mas na verdade, né, eu não sabia, né? Eu não sabia o contexto, né? Que contexto? É você ter praticidade. Numa indústria, uma sala hoje, que é, sei lá, uma sala de projetos, ela pode virar muito bem um call center ali para atender, se for uma indústria aí de logística, né, por exemplo, né? Aí tem a parte lá de refrigeração, de armazenamento de alimentos, né? No caso, logística, na parte aí de produtos alimentícios, né? E tem a parte lá do servidor. Você pode mudar as salas lá do jeito que você quiser. Usa muito gesso acartonado, né? Muito drywall. Deixa eu ver o que mais que dá para falar para a gente ir lá para a tarefa. Pessoal, ficou meio. Isso daqui é a curva de atuação, tá? Esse daqui, né, é o relé térmico. E esse daqui, que tá esquisito aqui, é o tempo de disparo, tá? Então, ó, o princípio do bimetálico, né, a corrente elétrica, essa fórmula que a gente já viu bastante aqui, né? A fórmula de dissipação de energia, né? Unindo lá a fórmula da potência elétrica, com a fórmula, né, da primeira, e às vezes até quando da segunda lei de Ohm, né? Dependendo aí. A curvatura aciona o mecanismo, ó, no contato normal fechado, tá? O 95, 96, tá? Os dois metais não, de lá tem taxas diferentes, por isso que ele faz essa deformação, tá? Após o disparo, o bimetal, né, o contato metálico, que tem os dois metais ali para ele fazer a torção e desarmar, né? Resfria lentamente e retorna à posição original. Só então é possível rearmar, né? Fazer o reset, que eles chamam lá. Então, né, igual essa dica que a física não aceita pressa, tá? Então, para gente, vamos pôr em prática aqui. Aqui, ó, antes da gente começar aqui, ó, vou pegar um questionamento aqui, ó. O motor da esteira de grão da Agrotec desarmou. Beleza. O eletricista verificou que o relé térmico havia disparado. Então, se o relé térmico ele disparou, pode ser uma sobrecarga, ou seja, ele foi aquecendo lentamente, tá? E aí chegou ao limiar e disparou. Pode ter sido também um curto-circuito ali, né? A corrente aumentou, às vezes tem curto-circuito aí que eles têm um tempo limitado ali de disparo, ali de disparo não de duração, tá? Mas aí é um tempo suficiente para desarmar, tá? Então pode ter sido sobrecarga, né? Ou seja, fora do projeto, foi colocando um equipamento aqui, outro ali, não foi documentando, o pessoal foi colocando lá, e aí de repente, uma hora, o relé térmico, a proteção, ela reclamou, né? Ela apitou. Ou pode ter sido um curto, tá? Então tem que pensar nessas duas coisas. Corrigiu a sobrecarga mecânica na esteira. Eu já vi o pessoal, mas não no chão de fábrica na indústria, tá? Deu um curto-circuito, tá? Lá, não, na verdade, deu uma sobrecarga.
deu uma sobrecarga e o disjuntor ele desarmou, aí o cidadão armava novamente, e aí, como ele estava aquecido, né, é semelhante, porque no final das contas o disjuntor ele é um relé também, tá? Só que é um relé aí que ele tem essa vantagem aí, né? Porque aí você tem o acesso pela alavanca ali, o relé bimetálico você pode controlar, mas tem disjuntor. Não, desculpa, gente. Tem disjuntor que ele atua muito semelhante a relé, é o disjuntor de caixa moldada, tá? Ele tem um dial, assim como tem no relé, para ajuste de corrente, tá? Aí ele é muito semelhante eu digo que é o disjuntor que mais se aproxima do relé de sobrecarga ali. Ó, tentou pressionar o botão do reset, né? A gente acabou de ler lá, né? Tentou pressionar o botão do reset imediatamente, ó, o botão não ficou travado na posição rearm, né? Tentou novamente após 30 segundos, ainda sem sucesso. O que está acontecendo? O que ele deve fazer? Eu vou falar o que fizeram de errado nessa, que não era motor, tá? Mas isso pode acontecer muito bem aí na indústria que você trabalha. A produção aqui tá moendo no 12 aqui, não pode parar e tal. Nós sabemos, né? Você sabe, a torcida do Flamengo sabe que não pode parar, mas você tem que analisar, porque senão você pode perder, não, né, mais do que tempo, né? Você pode perder, além de equipamentos caros para você readquirir, se você não tiver lá, você vai perder tempo. E mesmo que você tiver ali de pronta entrega ali no almoxarifado, né? A simples troca não vai tirar o problema, que é a sobrecarga, por exemplo, né? Ou até mesmo o curto-circuito. Aí o que que aconteceu lá? Tirar o disjuntor. Se eu não me engano, era um disjuntor de 100 amperes. Era de 100 amperes, agora eu lembrei, num quadro lá, num determinado quadro, e aí não tinha disponível lá, ele pegou um disjuntor de 175. O disjuntor de 175, o quadro dele, o barramento, quando você compra o conjunto completo, ele é preparado para o disjuntor específico. Aí colocou um de 175 num quadro que era de 100, num barramento também que era de 100, né? E o que que aconteceu? Logo mais tarde pegou fogo de novo e derreteu. Parecia queijo derretido ali, o disjuntor zerado, novinho, que estava lá no almoxarifado, né? Ele olhou para o problema, é a mesma coisa. Você toma dipirona, você, né, sente aquele calorzão e tal, e aí passou o efeito, volta de novo, você ficar com febre, você sobreaquecer. Você está tratando, né, o sintoma, você não está tratando o problema. Por que está dando essa febre em você? Ah, eu tô com a garganta, tô sentindo a garganta inflamada, né? Então, sei lá, você tem que tomar um anti-inflamatório, um antibiótico, junto com esse antitérmico, né? Porque só tomar o antitérmico não vai adiantar, é a mesma coisa. Só rearmar o relé térmico ou trocar o disjuntor não vai adiantar. Então, a resposta mais comum aqui é o relé está com defeito. Ah, está com defeito, vou trocar. Isso também acontece muito. Foi o que aconteceu lá, o disjuntor trocaram. Ó, vou trocar o relé térmico por um novo. Obviamente, né, esse novo ele não vai estar quente porque ele não estava protegendo o circuito. E pode até ser que esse novo não esteja configurado para o circuito, né, em que o anterior foi retirado aí, ó. Aí, diagnóstico prematuro gera custo desnecessário e não resolve o problema. Você está tratando o efeito, você não tá tratando a causa, né? O relé pode estar perfeito e funcional. Às vezes você tem que esperar mais tempo, né, para rearmar novamente, né? Enquanto isso, você faz análise, pega lá um termovisor, vê
se é só uma das fases, um barramento ali que tá pegando fogo, né? A resposta correta, o bimetal ainda está quente, ó, após o disparo, as lâminas bimetálicas permanecem curvadas, né? Ó, o que pode levar de 2 a 5 minutos, dependendo da temperatura, né? Se foi curto-circuito, vai levar muito mais tempo, tá? Se foi sobrecarga aí, é porque o curto-circuito ele eleva muito a corrente ali, e aí o desarme, né, com uma temperatura maior vai levar mais tempo. A sobrecarga, ele pode demorar menos aqui. Aí, ó, dependendo da temperatura do ambiente e da sobrecarga, né? Vamos lá, vamos à atividade aqui, eu até guardei aqui, ó. A atividade um, né, a parte um aqui, ó, vamos lá. Na fábrica, uma esteira transportadora, né, de grãos, operando com excesso de carga, mesma coisa, o que exige um esforço maior do motor trifásico. Esforço maior, né, mais corrente elétrica, gerando sobrecarga mecânica, ó, que no caso é mecânica. Com base no tópico 4.4 lá da apostila, como mostrei agora há pouco, explica o princípio físico de funcionamento do relé térmico bimetálico. A gente acabou de falar, né? Descreva como o efeito Joule atua sobre as lâminas bimetálicas de coeficiente de dilatação diferente, tá? Dependendo aí do coeficiente de dilatação, a lâmina ela vai se mover para um lado. Aí é questão de construção mesmo, né? Então tem que olhar para ver que lado é que essa lâmina ela vai se mover para fazer o desarme, né? É igual aquele desenho que eu fiz aqui, ó. E explicar por que que após o desarme do relé térmico, o eletricista teve que aguardar um tempo antes de conseguir realizar o reset. Ele tem que esperar resfriar. A gente acabou de ver aqui, ó, acabou de ver que tem que esperar de 2 a 5 minutos, tá? Então, basicamente, a gente acabou de resolver ela aqui. Eu peguei aqui deixa eu pegar aqui para dar o start aqui, ó. Esse é o funcionamento. Vocês estão conseguindo ouvir aí ou não? Vocês, vocês escutaram aí o áudio dele? Deixa eu ver aqui. Estão escutando ou não? Só minha voz. Então, ó, aqui, se vocês não estão escutando aí, né? Quando o relé atua aqui, ó, o indicador verde, esse aqui é um relé bem comum aqui, ó, um indicador verde, ele fica ressaltado aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Então ele salta aqui. Se ele tiver, isso aqui é no automático, viu? Ele estava lá funcionando, né, no circuito. Ele atuou, ele vai estar no automático, tá? E daí, na hora que ele atuar, esse pininho aqui, eu vou mostrar um outro aqui, ele vai estar né, sobressaltado aqui, ó. Aí nesse caso você tem que apertar aqui, ó. Olha. Aí você vai rearmar ele nesse modelo aqui, pressionando, né, o que é um dial, né, para você, ele serve como dial, né, para você pôr no automático e no manual, e serve também como rearme, tá? Esse é o botão de reset, o que lá o eletricista prematuramente, né, tentou rearmar. Olha. Se aciona ele, se ele tá quente, né? Você apertou o reset e ele voltar, é porque ainda está quente, né? Você tem que esperar de 2 a 5 minutos. Se ele voltar a funcionar. Se ele continuar aqui,
é porque ainda está quente, ainda está em sobrecarga. E esse aqui, ó, é o teste, tá? Ó, ó, pressionou, vocês viram aqui, ó. Beleza? Aqui é o teste, tá? O disjuntor do DR tem essa mesma função aqui, né? Isso aqui é para testar se ele está funcionando, tá ok. E aí se foi só para teste, né? Aperta o reset e aí ele vai voltar para a posição, né? Essa lingueta aqui verde vai voltar para a posição, tá? Esse aqui, ó, dá para a gente ver melhor aqui, ó, inclusive os contatos aqui, ó. Vocês não estão escutando o áudio, não, né? Do, do videozinho aqui, mas eu vou explicando aqui para vocês. Aqui são os contatos, né? Com o disjuntor, o contator, tá? E aqui, ó, é o 95, 96, tá vendo ele? NC, né? O normally close, né? O normal fechado, tá? Então, para ele funcionar normalmente, tem que ser ligado por esses, né, contatos aqui. Porque se ele for ligado pelo 98, 97 aqui, ele está normal aberto, ou seja, seria para desligar, né? Então ele tem que estar constantemente fechado para quando ele atuar, né? Aí no caso esse daqui, ó, ó, aqui está o manual e aqui está automático. Tá vendo a indicação? Ó, a indicação é aqui, ó. Então, ó, a lingueta vai estar aqui, ó. Aqui você praticamente não vê ela nesse da stack, né? E quando você vê ela, quer dizer que ele atuou, tá? Esse aqui é o de teste e esse daqui é o de reset, tá? Ixi, eu tô apontando aqui, foi mal, pessoal. Né? Esse é o de teste, esse é o de reset, né? Aqui é onde fica a lingueta aqui que ele estava mostrando aqui, né? Na hora que ele está atuado, essa lingueta aqui, você vê que fica tudo vermelho. Na hora que ele está operando normal, né, não está atuado, ele, é, ele fica nessa posição aqui. Você quase não vê o vermelho aqui. Até que aquele outro lá, se eu não me engano, aquele é stack também. Só que é um modelo mais antigo. Esse aqui é uma linha mais premium. E a parte 2 aqui, ó, o relé térmico possui contatos auxiliares, né, identificados, né, do mesmo jeito aqui, ó, até modifiquei aqui, ó. Isso aqui é aquele mesmo vídeo, ó. Então, ó, aí tá falando aqui, ó, o relé térmico possui contatos auxiliares, né, identificados pelos números 95, 96 e 97, 98. Então, vocês estão vendo que o 95, 96 é o normal fechado, que é o que ele é utilizado normalmente para o motor funcionar, né? Principalmente no automático aí, né? E descreva qual a função de cada um desses pares aqui. Esse aqui é para ele funcionar, né, normalmente. Esse aqui, geralmente, quando você usa normal aberto, é para você fazer acionamento. Então, eu poderia usar um relé, por exemplo, de tempo, né? Ao relé de tempo, ele vai fazer a mudança, sei lá, de um fechado para um aberto ali, né? E
Se eu não me engano, você tem que pôr no normal aberto do relé de tempo lá. E, né, a parte 2 aqui, ó, que inclusive já abriu agora, tá? Porque, né, em questões de segurança, a norma NR12, a norma que trata de máquinas e equipamentos, ó, o botão do reset do relé térmico deve ser configurado preferencialmente para o modo manual e não o automático, tá? Justifica essa exigência, tá? Vamos lá. É, pelo simples fato que ela evita, tá, uma partida inesperada aqui, ó. Por isso que está falando, ó, preferencialmente para o modo manual, né, o reset, e não no automático, porque se o no modo automático, é o modo normal, esse daqui, né, e o reset ele ficar disponível, né, por exemplo, no modo manual eu estou simulando, tá? Eu estou simulando a sobrecarga, né? Ou o curto ali. Realmente mais é a sobrecarga. Eu estou simulando a sobrecarga. Então, quando eu ponho no modo manual, sempre o reset vai funcionar. Agora, no modo automático, o reset só funciona se o relé bimetálico ele tiver deformado ali, né? E se ele tiver resfriado, tá? Então é por questão de segurança mesmo, tá? É, fazendo isso, você vai forçar com que ele resfrie, né? E proibindo uma partida após uma falha. Gente, por exemplo, você estava com um motor, imagina um motor grande aí, né? Que tem uma corrente de partida altíssima. Ele dá uma falha ou fica desequilibrado, né? A tensão ali, a fase desequilibrada, que é a próxima atividade, é a que vai abrir às 21 horas, né? E fica desequilibrado, ele não tem um torque suficiente, ele não consegue manter o torque original dele. E ele pode queimar, ele pode sobreaquecer, porque ele está desequilibrado, tá? Ele precisa estar com os ângulos ali, principalmente se for trifásico, né? E mesmo aí no desequilíbrio, o, é, a, esse motor aqui, eu já tô antecipando a próxima aqui, né? Mesmo do desequilíbrio aqui, por exemplo, eu vou desarmo, né? Aí o reset, por exemplo, ele volta, né? Porque que ele no automático ele só vai voltar se o relé bimetálico tiver resfriado. Porque aí você dá a partida, você vai forçar com que aquele circuito aqueça muito mais. Afinal de contas, né? Quanto maior o motor, né? A potência dele, mais próximo à relação corrente de partida, corrente nominal, ela chega a 8 vezes, né? Em alguns casos até 10 vezes a nominal. Imagina, o motor já estava com sobrecarga, né? Sobrecarga aí de aquecimento, e aí você desarma e rearma ele novamente. Quando rearma, volta aquela mesma situação inicial de corrente de partida. Se ele tiver com um pouco de inércia, até que vai, mas se ele parar totalmente, e tem alguns sistemas que eles são projetados para isso, se dá uma falha, ele pega e para, e aí ele começa a dar partida de novo, e depois para e começa a dar partida, aí que essa sobrecarga nunca vai sair, vai haver um colapso aí, derretimento aí de bobina, tá? Então a norma aí que a gente que fala isso, né, é a NR12 aí, que fala sobre máquinas e equipamentos, tá? Vamos para a parte um aqui, ó. Os efeitos da falta de fase, aqui, ó. Sabendo que, eu acabei de falar, ó, sabendo que os grandes motores da fábrica são de indução trifásico, né? Explique quais são os efeitos destrutivos no motor, tá? Caso ele continue operando com apenas duas fases, ou seja, faltando uma, né? O que acontece com a corrente elétrica absorvida pelas fases restantes? Ela aumenta e fica desequilibrado. Geralmente no sistema trifásico,
Não sei se vocês sabiam, por exemplo, o motor trifásico aí, que depois que der a partida, ele está em triângulo, né? Os enrolamentos dele aqui. A corrente aqui, ó, corrente que vai, né, aí você tem só, quando ele está em triângulo, você tem só tensão de linha. E aí a corrente, por exemplo, da corrente da fase, elas vão fluir aqui, ó, da a corrente da a corrente, sei lá, da B aqui, vamos fazer de conta que a B é essa, e a corrente da C. Quando eu trato de corrente alternada, esquece aquele cálculo, né? Tem alguns cálculos que são semelhantes, tá? Se o circuito é, dependendo se a resistência estiver em paralelo, por exemplo, aí o que que acontece no sistema? A corrente, ela não é algébrica. Como assim, professor? Ela é A gente calcula pelo um método que chama método polar, tá? Que eu considero o ângulo. Por isso que é importante as fases estarem defasadas 120 graus uma da outra, tá? Literalmente. E aí tem no cálculo lá, para eu ter números, né? Para mostrar lá no, nos equipamentos de motor, por exemplo, na IHM lá, né? Corrente, tensão, no trifásico, ele faz a conversão para coordenada, chama coordenada polar. Aí ele transforma um valor e esse ângulo aqui, ele transforma em valores reais que dá para você ver lá no mostrador, tá? E aí essas correntes, por elas estarem, né, defasadas 120 graus, você sabia que a soma desse sistema aqui, ó, é zero? Não é três vezes a corrente aqui, é porque é uma soma algébrica. É como se eu estivesse puxando, né, puxando uma corda para esse lado, é, uma uma para esse lado, outra para esse lado e outra para esse lado aqui, né? Ou seja, unida por esse nó aqui. As pessoas que estão puxando aí, elas vão ficar paradas se elas estiverem puxando com a mesma força. E na corrente, né, em tensão, vai ser igualzinho, tá? Aí por isso que na corrente de neutro, se o circuito está equilibrado, ou seja, as três fases estão ligadas ali, e eu tenho a mesma carga, no caso do motor, cada enrolamento tem exatamente, você pega um valor total e divide ele por três, tá? No trifásico. Então, no motor trifásico, eu tenho a certeza que as cargas estão equilibradas, consequentemente, a corrente está equilibrada. Então, vai dar uma soma zero, e essa soma zero se traduz, cada uma vai anular a outra, é, ao ponto de que, se você tocar no barramento, você não vai sentir nenhuma corrente indo no neutro, tá? Apesar de ter corrente, tem corrente lá, mas você não vai perceber. Inclusive na NBR 5410, em função desse comportamento aí, do circuito alternado, tem uma tabela em que eu posso diminuir a bitola do neutro e do terra deliberadamente por conta dessa soma zero aí, tá? Principalmente se for um sistema trifásico. Se for um sistema trifásico por vários equipamentos monofásicos de potências diferentes, ela não vai dar zero exatamente no neutro, tá? Mas se for, vamos supor que é tudo motor, né? Tudo motor. Então, cada enrolamento das três fases de cada motor trifásico, eles estão divididos igualmente por três. Então, todas as correntes, a soma vetorial, melhor dizendo, a soma geométrica, ela vai dar igual a zero. E aí você tem uma sensação, né, que não tem corrente elétrica, tá? Então, o efeito destrutivo, né,
Quando o campo magnético ele desequilibra, né? Para tentar manter o torque, né? Manter ali o giro e a força ali, né? A força ali do giro ali do motor, né? Para tentar manter a potência da esteira, né? Então as duas fases restantes elas vão absorver essa corrente elétrica e aí essa soma zero ela vai desaparecer aí e vai sobrecarregar o enrolamento aí das duas fases que estão funcionando, tá? Às vezes o sistema aí, né? Ele vai, é o que vocês vão ver aqui, é rapidão esse videozinho aqui, ó. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, ó. Ó, ele, ele tem uma trifásica aqui ligada, uma bomba aqui, tá? E aí o que que ele vai fazer? E é trifásico, só que ele está usando três disjuntores aqui, tá? Com alavanca independente. E aí ele vai simular uma falta de fase, ao relé falta de fase. O que que ele vai fazer? Ó, vocês não escutaram o barulho, mas aqui, ó. O contator aqui, ó, não sei se vocês perceberam, ele se moveu. Infelizmente não dá para ver aqui. Ah, aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu indo para trás e para frente aqui, ó. O contator desarmou. Ficou desequilibrado, né? O que que ele fez? O relé de falta de fase, ele desarma, ele desenergiza. Isso aqui é o contator, né? Ele desenergiza aqui o contator, né, o relé falta de fase que desenergiza ele por completo, tá? Fazendo o desligamento para evitar a sobrecarga aqui, né? Então, o relé de falta de fase, ele vai justamente fazer o desarme aí para evitar esses efeitos danosos, aí, o efeito da corrente elétrica, né? Agora o outro aqui, ó. Eu vou até responder ele aqui, porque eu tinha colocado o mesmo vídeo aqui, ó. Por que apenas o uso de fusíveis e disjuntores comuns, né? Olha que ele tá falando comum, ele não tá falando de disjuntor motor, não. Pode não ser o suficiente ou rápido bastante para proteger o motor contra esse tipo de anomalia, tá? Fusível, aquela questão. Fusível queimou, você tem que trocar, né? Já, a gente já mencionou isso até na aula passada, tá? O disjuntor comum, né, ele é projetado o quê? Para curto-circuito e sobrecarga geral, tá? Lembra lá das curvas, tá? E a sobrecorrente, né, gerada pela falta de fase, ela, assim, pode não ser autossuficiente para romper o fusível, e mesmo assim, né, é fusível, é mais difícil de você fazer mas o importante é proteger, tá? Mas ela pode não ser uma sobrecarga suficiente para fazer com que esse fusível, né, atue, né? E no final das contas, ela vai meio que cozinhar em banho-maria, tá? Então, essa seria a primeira parte aí. A segunda parte, vou falar rapidão aqui, eu já vou passar para elas aqui. Ó, o funcionamento do relé falta de fase, né? Eu expliquei ele aqui, como é que ele funciona, né? Eu nem vou rodar o vídeo de novo aqui, não. Na falta de uma das fases, o que que ele faz? Ele desarma, daí vocês explicam aí para fazer com que o proteja proteja o circuito, tá? É, Aí ele está perguntando, né, por que que geralmente esse os contatos auxiliares como 11 e 14, né? Porque através dos 11 e 14 é porque, né, como ele trabalha com o aberto mantido fechado, tá? É pela rede normal, tá? Aí essa é a questão, tá? E com a falha, né, ele vai abrir esse contato, aí o que está aberto ele fecha, o que está fechado ele abre, tá? E corta a alimentação lógica ali, né, no painel de comando, impedindo
o contator de, de, da partida novamente ali. Aí, analisando o painel completo da Grotec, explica qual a diferença entre causa, né, de atuação de um relé térmico e causa na atuação da falta de fase, tá? O relé térmico ele vai, né, ele vai atuar, né, por exemplo, a esteira, lembra que a esteira ela deu um problema, né? Excesso de peso na esteira, ou seja, muita carga mecânica vai fazer com que esse sistema, ele naturalmente, para ele tentar corrigir, né? Tentar rodar o motor, tá muito pesado ali, ele vai aquecendo lentamente ali, tá? Aí por isso que o interessante é utilizar o relé térmico e mesmo porque ele espera um tempo, né? Aí já o de falta de fase aí, né? O problema é que essa falta de fase, nem eu, nem você, né? Ou seja, nem o dono da empresa, ele pode evitar, tá? Ele pode evitar colocando sistemas alternativos aí, né? E às vezes essa falta de fase pode ser um elo fusível. Lembra que eu mostrei numa aula sobre proteções aqui, né? Pode ser o elo fusível que queimou lá do poste, né? Lá do transformador, pode ser até da rua, né? Não necessariamente da empresa. E aí você tem que esperar, tá? E você pode resolver se for um sistema, né, uma máquina assim, muito importante, igual, por exemplo, acontece lá na Jaime Câmara, o que que é importante para Jaime Câmara? É você emitir as ondas, o sinal digital 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque tem os anunciantes, né, tem um horário nobre lá. O importante é isso. E lá eles colocam esse sistema, né, o sistema de transmissão e de recepção, como prioritário, coloca no break, coloca grupo gerador, né? Porque aí você não pode depender da atuação da concessionária de energia, né? Então ele, se for um sistema muito, mas muito crítico, que você não deixar ele funcionando, pode te dar um prejuízo gigante. Aí você coloca grupo motor gerador, coloca no break, começou a fazer essa gracinha de falta de fase e ela continua aí, vai o no break, ele segura a pancada aí por enquanto aí, e aí depois vai pro grupo motor gerador e ele aguenta a porrada, tá? Então é isso, pessoal. Essa aqui é a parte 2 aqui. Ela vai estar aberta lá logo mais às 21 horas, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula. Tchau, tchau, gente.